Meus irmãos, estamos recebendo aqui hoje o Marquinhos, Marcos Antônio, o Antônio Marcos. Ele é de Fortuna, Maranhão, natural, está em São Luís, no nosso seminário, concluindo o curso de teologia. E ele está aqui conosco, ouçamos a palavra de Deus, está acompanhado de sua noiva, Ila. Ela é natural de São Luís do Maranhão e vamos ouvir com muita atenção a palavra de Deus. Estarei orando por ele e o irmão terá liberdade de comunicar a verdade do Senhor. Senhor Deus, mais uma vez queremos te agradecer, porque Tu és Deus, Tu és Senhor sobre toda a terra, Tu és o nosso dono para sempre. Tu prometeste estar conosco todo o tempo, nos dias bons e nos dias maus. Por isso, mais uma vez, pedimos que o Senhor acompanhe Teu povo, aqueles que estão sofrendo. E aqui, nesta hora tão especial em que ouviremos a palavra do Senhor, abençoa Teu servo para que ele comunique as verdades do Evangelho com clareza e com fidelidade, que o Teu nome seja bendito por meio desta igreja, no ouvir atentamente a palavra de Deus. Nós louvamos a Ti pela vida deste casal de noivos, pelo coração dedicado à obra, por amar ao Senhor sobre todas as coisas, que por meio deles, o Teu nome também seja comunicado aos povos, Tua glória seja revelada nas páginas das Escrituras, que os nossos ouvidos e nosso coração estejam atentos, cativos a esta palavra. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Ok. Boa noite, irmãos. Graças e paz a todos. É muito bom rever alguns irmãos. Eu estive aqui ano passado com o irmão Fabrício, na virada de outubro para o mês de novembro. E estou aqui novamente, é uma alegria compartilhar a palavra de Deus com os irmãos, agora acompanhado da minha noiva, da Ila. E bendito seja o Senhor por isso, irmãos. Convido todos para que abram suas Bíblias no livro de Salmos, número 121. Salmos 121 será a nossa meditação essa noite. Salmos, número 121. A palavra do Senhor diz assim: eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Irmãos, em tempos de dificuldades, de adversidades, como esse em que todos nós temos passado, é importante nós fazermos aquilo que Jeremias falou lá em Lamentações 3:21. Quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Dentro dessas palavras de Jeremias, pensar a respeito dos Salmos de número 121 é algo muito importante. É um texto que nos conforta, que nos convoca à confiança, a depositar nossa confiança no Senhor. Posto isso, eu quero estudar com os irmãos sobre o verdadeiro socorro dos crentes a partir do que está registrado nesse salmo. O verdadeiro socorro dos crentes. E para isso, nós vamos destacar 4 verdades a respeito disso. Os irmãos podem olhar nos versos 1 e 2, que nós vamos ver a fonte do verdadeiro socorro dos crentes é o Senhor.
É isso que nós vamos abordar no verso 1 e 2. Os versos 3 e 4 nos mostram que o Criador do céu e da terra guarda o seu povo em todos os lugares. No verso 5 e 6, nós vemos que o Criador do céu e da terra guarda seu povo em todas as situações. Nós vemos também, nos versos 7 e 8, que o Criador do céu e da terra guarda o seu povo em todo o tempo. Olhem comigo o começo desse salmo. Ele começa dizendo o seguinte: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O salmista, ele começa com uma pergunta. Ele tem um questionamento aqui. Ele tem algo que lhe inquieta e então ele faz essa indagação. De onde me virá o socorro? De onde me virá o socorro? Por que essa pergunta do salmista é algo importante? Porque ela deve ser considerada. Porque este questionamento que ele está fazendo aqui, porque ele está fazendo esse questionamento? É importante notar, irmãos, fazer uma observação, que o Salmo 121, ele constitui um grupo dentro do livro de Salmos, chamado Salmos de Romagem. Em algumas Bíblias aparecem cânticos de degraus. Esses salmos de romagem geralmente eram cantados à medida que o povo peregrinava, viajava rumo a Jerusalém. Nós vemos em Levítico 23 algumas instituições de festas, de momentos em que o povo se dirigia a Jerusalém como um todo, e ao menos 3 festas havia anuais que o povo todo se dirigia a Jerusalém para então cultuar, para então estar ali com os irmãos e louvar, bem dizer o nome do Senhor. Então, ao menos 3 festas havia anualmente e o povo se dirigia para Jerusalém. Então, esses salmos, eles eram cantados à medida que o povo viajava. E então, pensar nesse contexto de peregrinação, de viagem, a gente passa a entender que a pergunta, que o questionamento do salmista faz sentido. Você vai viajar, você está numa estrada, você tem vários perigos. Então, faz sentido eu me perguntar que, diante desses desafios, de onde me virá o socorro? De onde eu posso ter ajuda? Onde eu posso ter refúgio? Então, é isso que o salmista faz aqui. Ele se questiona de onde virá esse socorro. Já que ele vai peregrinar ali, junto com a sua família, diante de um terreno que tem vários perigos, várias ameaças, faz todo sentido ele perguntar de onde me virá o socorro. E ele responde no verso 2. Ele traz à memória grandes verdades. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Nesses versos, ele nos mostra que a fonte do verdadeiro consolo, do verdadeiro socorro dos crentes é o Senhor. Ele mesmo responde trazendo à memória isso, que o seu socorro, que o seu refúgio, que a sua segurança está em Deus. Não está em Baal, não está em Moloque, não era em Sim, não era em Liu, ou qualquer tipo de falso Deus, mas era do Senhor que vinha o seu socorro, era do Deus de Israel, era do nosso Deus. Somente Ele pode de fato amparar, sustentar, socorrer o seu povo em tempos de dificuldades. Depois é mencionado um detalhe muito importante sobre Deus. Ele diz que o nosso Deus é quem fez o céu e a terra, que Ele é o Senhor que fez o céu e a terra. E esse detalhe, irmãos, ele é digno de observação, porque ele nos lembra que se Deus é poderoso a tal ponto de criar do nada o céu e a terra, e não somente de criar, mas de manter, de sustentar, se Ele é poderoso a tal ponto de sustentar todo esse universo que é imenso, então nada é difícil demais para Ele, nada é demasiadamente difícil para o Senhor. Ele pode governar sobre todas, e Ele governa sobre todas as coisas. Então nada é difícil demais para Deus. E ele lembra dessa verdade, de que Deus, se Ele é poderoso a tal ponto, nós não temos o que temer, porque Ele é o nosso refúgio, porque Ele é o nosso socorro. Se Ele é o Deus que reina sobre todas as circunstâncias, sobre todas as coisas,
então nós, como seu povo, como pessoas que são objetos do seu cuidado, nós estamos seguros. Nós estamos seguros. Irmãos, vocês têm noção de como é maravilhoso, em meio a tantas dificuldades que nós temos na vida, tantas angústias, tantos momentos ruins, e nós lembrarmos, de onde vem o meu socorro? Quem pode me socorrer? A gente pode lembrar que nós cristãos temos uma resposta para isso. Nós crentes temos uma resposta para isso. De onde virá o socorro? De onde virá a ajuda? Às vezes nós nos questionamos, mas nós sabemos de onde vem o socorro, de onde vem o conforto, de onde vem a segurança, de onde vem aquele que pode nos sustentar, que pode nos manter, que pode nos preservar. É o Senhor. E isso, irmãos, deve encher o nosso coração de alegria. Lembrar que em meio a tantas dificuldades, a tantos momentos de dificuldades, de adversidades que nós passamos, nós temos uma certeza de que o Senhor está conosco, de que Ele é o nosso socorro, de que Ele é o nosso refúgio. Então o salmista, ele observa aqui isso, que a verdadeira fonte do consolo do crente, do socorro do crente, é o Senhor. Não está em sua força, não está em nada do tipo, mas em Deus. O salmista também nos lembra de uma segunda verdade, no verso 3 e 4, que ele diz: Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Irmãos, vocês podem imaginar aí, as crianças podem imaginar aquele contexto de uma pessoa viajando e em meio a tantas pedras, a um terreno pedregoso, com vários desafios de relevo. Então, a questão de ter um deslizamento, de acontecer um acidente, era uma possibilidade real. Era uma preocupação que fazia parte ali da mente, do coração dos viajantes. Porque eles viajavam num terreno que tinha os seus desafios, que tinha algumas dificuldades. Mas ele lembra que no meio dessa peregrinação, no meio dessa viagem, o Senhor não permitirá que os teus pés vacilem. O salmista iria chegar até o seu destino final, iria chegar ao seu propósito. Irmãos, não é sem importância a repetição que o salmista faz aqui do termo Senhor. Ele usa esse termo aqui 5 vezes, nestes 8 versos, e usa mais 3 expressões, ele, aquele e guarda de Israel, também relacionado ao nosso Deus, fazendo referência a Deus. E por que essa repetição não é algo sem importância? Primeiramente, para que fique bem claro qual era a fonte do verdadeiro socorro, que era Deus, que era o Senhor. Segundo, para que a partir dessa lembrança, o povo não viesse a depositar a sua confiança em deuses falsos. Então o salmista, ele deixa bem claro quem é que pode socorrer eles ali, quem é que de fato pode amparar, que pode sustentar. Ele deixa claro que é o Senhor, o Deus de Israel, o guarda de Israel. Então não há espaço para qualquer espécie de idolatria, para qualquer espécie de depositar a confiança em um falso Deus. Em um falso Deus. Curioso que é dito aqui que o nosso Deus não dormitará. Não dormitará, ele não vai cochilar, ele não vai dormir. E pegando o link sobre essa questão de não colocar a confiança em falsos deuses, essa parte do não dormitará nos diz algo muito relevante. Porque aqueles que depositavam a sua fé fora do Deus verdadeiro, eles passavam pela angústia de não terem suas preces atendidas, caso a divindade a qual eles clamavam estivesse dormindo. Então eles passavam por essa angústia, em saber ou em não saber se as suas preces e as suas orações seriam de fato ouvidas. O ponto que o salmista coloca aqui nas entrelinhas do Salmo é que o nosso Deus, ele não é como um ídolo em quem nós não podemos confiar. O nosso Deus não é como os deuses inventados pelas mãos humanas, que somem na hora da tribulação. O nosso Deus está acima de todos os deuses.
acima de todas as coisas, e somente Ele pode oferecer refúgio para aqueles que o buscam. Os deuses daqueles povos ali ao redor não poderiam ouvir, não poderiam dar refúgio, socorro, segurança para quem orava a eles. Mas nosso Deus não é como um Deus qualquer, não é como um falso Deus, não é como um ídolo que não pode nos amparar e nos sustentar em todos os momentos. O nosso Deus, Ele está atento ao nosso clamor, Ele está conosco. É Ele que nos preserva, é Ele que nos sustenta em todo o tempo. Não é como um ídolo, não é como algo em que nós depositamos a nossa confiança e em algum momento difícil aquilo não pode nos amparar. Nosso Deus não é assim. Em todo momento, em todas as situações, Ele pode cuidar de nós e Ele cuida de nós. Charles Spurgeon, um pastor batista, ao comentar sobre esse trecho, ele diz algo muito importante. Ele diz assim: entre os montes e as ravinas da Palestina, é uma grande misericórdia a preservação literal dos pés. Mas no caminho escorregadio da vida atribulada e aflita, a bênção do sustento tem valor inestimável, pois um único passo em falso poderá nos levar a uma terrível queda, de extremo perigo. Ficarmos em pé e seguirmos nosso caminho é uma bênção que somente Deus pode nos dar. É uma bênção que somente a mão divina pode conceder. Por ela devemos expressar ao precioso e bendito Senhor uma gratidão eterna. Os nossos pés progridem e não serão levados à derrota. Que coisa maravilhosa, irmãos, saber que é o Senhor que nos leva seguro em nossos caminhos. Ele ainda diz o seguinte, sobre a segunda parte do verso 3. Nós não resistiríamos, nem um momento sequer, se aquele que nos guarda adormecesse. Nós precisamos dele de dia e de noite. Nenhum só passo pode ser dado em segurança, exceto sob seu olho vigilante e protetor. Deus, Ele é a escolta e o guarda-costas de seus santos. Quando os perigos estão despertos ao nosso redor, nós estamos a salvo, pois nosso preservador também está desperto, e não permitirá que sejamos pegos desavisados. Nenhuma fadiga ou exaustão pode levar o nosso Deus a dormir. Os seus olhos vigilantes jamais se fecham. Mesmo quando o nosso inimigo está por aí, mesmo quando as circunstâncias não são favoráveis, a gente pode ter certeza que o nosso Deus não dorme e Ele está a todo tempo com o seu olhar vigilante sobre o seu povo. Que coisa maravilhosa, irmãos, saber que não estamos sozinhos. Mesmo quando as pessoas se afastam de nós, mesmo quando os recursos financeiros, materiais nos faltam, mesmo quando a saúde se esvai, nós podemos ter a certeza de que o nosso Deus está presente, Ele preserva, Ele mantém, Ele sustenta o seu povo, o seu povo. Na parte final do verso 4, ele diz que o Senhor é o guardião do seu povo. O sentido aqui é que Deus preserva, Ele é quem preserva, Ele é quem mantém aqueles que são objetos do seu cuidado. E aqui vale a pena ressaltar que muitos desses peregrinos, eles caminhavam junto com outros, como uma espécie de segurança. Você caminhar junto com outra pessoa, lhe dá mais segurança, é mais seguro caminhar junto a outras pessoas. Então, eles caminhavam juntos, já que havia vários perigos de bandidos, de feras e tudo mais. Mas ele lembra que mesmo com esses meios de segurança, não é nisso em que ele depositava sua plena confiança. Não era numa pessoa, não era talvez em alguma arma que ele tivesse, não era em nada disso. A confiança dele, em meio a esse trajeto que ele fazia, em meio a essa viagem que ele fazia, a sua confiança era de que Deus estaria com ele, de que Deus o preservaria, de que Deus o manteria até o seu propósito, até o seu destino final. E então a gente vê isso, que eles entendem, o salmista entendia, que eles só estão seguros, porque o Senhor é quem os guarda. Não era a sua própria força, não era em si próprios ou nos seus companheiros, mas em Deus que estava a sua confiança. E isso nos lembra um outro salmo, Salmos 23:4, que está escrito o seguinte:
Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. É porque o Senhor está conosco, é porque temos essa compreensão, essa convicção de que Deus é quem nos preserva, nos sustenta, é que podemos ter esperança. É que a partir disso, dessa verdade, nós não tememos, porque a presença do Senhor é que nos sustenta. Essa esperança, essa convicção de que o Senhor está conosco em todas as situações. Essa é a confiança e a certeza que o povo de Deus tem. Não há lugar tão distante, irmãos, que o Senhor não possa nos guardar com suas mãos poderosas. Não há vales tão sombrios na vida do crente que deixem os olhos do Senhor cegos para com seus filhos. Não há dores tão profundas em nossos corações que o Senhor não possa transformar em alegria. Não há perigos tão grandes que possam competir com a majestade e poder do nosso Deus. Então nós aprendemos isso, que o Criador do céu e da terra, Ele cuida de nós, Ele nos guarda em todas as situações. Uma terceira verdade que o salmista coloca aqui, é que o Criador do céu e da terra cuida do seu povo também, em todo o tempo, em todos os lugares. Nós vemos isso. O verso 5 diz: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita, de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O verso 5, ele traz consigo uma ilustração do cuidado amoroso de Deus. Ele é apresentado como aquele que é a sombra à tua direita. E essa metáfora pode significar, nos mostrar, no mínimo, duas coisas. Você pensa naquele sol ali do Oriente Médio, aquele sol que deve ser parecido com o nosso aqui, ou talvez até mais intenso. Então, ter algum lugar como uma sombra, uma parte de sombra, é algo que serve como refrigério em nossa caminhada. Talvez você vai na rua resolver alguma coisa e você tem que caminhar, você não pode ir de moto ou de carro, e aí está aquele solzão forte. Então, quando você encontra uma sombra, é um motivo de alegria, é um refrigério, você encontrar aquela sombra ali. Então, o salmista ele pode estar mostrando que o Senhor é no Senhor onde ele pode encontrar refrigério. Em meio a os momentos tão complicados, em meio às circunstâncias tão adversas, o Senhor é onde ele pode, é no Senhor que ele pode encontrar refrigério, é onde ele pode encontrar paz, tranquilidade. Então, em todas as circunstâncias, em todos os lugares, nós vemos aqui o Senhor cuidando do seu povo. Então, essa ilustração pode mostrar isso, que essa sombra aqui, que o salmista mostra como o Senhor, pode indicar esse refrigério. Mas também pode mostrar outra coisa. Assim como a nossa sombra está sempre conosco, o Senhor é aquele que é um Deus presente, que está sempre ao nosso lado. O Senhor não é um Deus distante, mas é um Deus presente. O Senhor não nos criou e nos abandonou, mas Ele é um Deus presente, é um Deus que está conosco. Há uma linha teológica chamada deísmo que acha que Deus somente criou as coisas e nos abandonou. Os epicureus pensavam que Deus não se preocupava com o mundo. Mas as Escrituras nos apresentam um Deus que se relaciona com o seu povo. Um Deus que intervém na história, um Deus que é pessoal. Não é um Deus distante, mas é um Deus próximo. Tem uma música que ela é cantada em muitas de nossas igrejas, acredito que aqui também, que é aquela Tu és soberano. E ela expressa bem o sentido aqui desse texto. Ela diz assim: Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus Tu és Senhor absoluto. Tudo o que existe e acontece, Tu o sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. E este amor tão grande, eleva-me, amarra-me a Ti. Mesmo Deus sendo um Deus tão glorioso, tão grande, supremo,
Ele é um Deus que está com o seu povo, um Deus que se relaciona, um Deus que intervém na história. É um Deus pessoal, que está ao nosso lado. O salmista ele continua e diz que o Senhor nos protegerá de tal forma que de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Stephen Early, ao comentar sobre esse texto, ele diz o seguinte: uma vez que Deus está presente, Ele protege seu povo. Se não tomarmos cuidado com o sol quente do verão, podemos sofrer insolação. Houve um tempo em que as pessoas acreditavam que o lunático sofria as influências negativas dos raios da lua. Mas o ponto do salmista não é que Deus o guarda dos maus efeitos do sol e da lua, mas que Deus o guarda dos perigos da noite e do dia. Ele guarda o seu povo em todas as situações. Além de Deus cuidar do seu povo em todos os lugares, Deus ele também cuida do seu povo em todas as situações. Não importa, irmãos, qual a situação ou o tipo de perigo que ameaça o povo de Deus, Ele os guardará. Como pontuamos, a jornada dos peregrinos era cheia de ameaças e perigos. Os perigos do dia, aqui, representados pelo sol, e o próprio sol se constituía um perigo, e o perigo da noite, representados pela lua. Mas mesmo diante das várias vulnerabilidades que poderia ter o salmista, o Senhor estava com ele, o Senhor os guardava. João Calvino ele também diz algo muito interessante sobre esse texto. Ele fala que a linguagem aqui é metafórica, é uma ilustração, e o sentido é que, embora o povo de Deus esteja sujeito, em comum com os demais povos, às infelicidades da vida humana, a sombra de Deus está sempre ao lado deles, para protegê-los, para que não sofram algum dano. Alguém pode perguntar, então a promessa aqui é de um estado de felicidade, de paz constante? E a resposta é não. Eu e você, nós sabemos, através das adversidades que enfrentamos, primeiramente através dos relatos bíblicos, que nós passamos por grandes sofrimentos. Mas esse texto é, antes de tudo, um consolo para aqueles que procuram o conforto em Deus, a segurança em Deus. E mais na frente, o salmista ele nos mostra a verdadeira natureza dessa proteção que Deus promete ao seu povo. Mas o que nós podemos afirmar é que Deus cuida do seu povo em todas as situações. Deus é a verdadeira fonte do consolo, do socorro dos crentes. Deus cuida do seu povo em todos os lugares. Deus cuida do seu povo em todas as situações. Por fim, o Criador do céu e da terra, o Senhor, Ele guarda o seu povo em todo o tempo. Verso 7 e verso 8. Diz assim: o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Como eu disse anteriormente, nesses últimos versos aqui, nós temos uma compreensão melhor do que significa essa proteção a qual o Senhor dá ao seu povo. Irmãos, embora o Senhor nos guarde de muitas tragédias, aflições e outros diversos tipos de males, não é a proteção contra esse tipo de mal que nos é prometido aqui no verso 7. Essa proteção aqui, ela é sobretudo contra o mal do pecado. Se o nosso entendimento dessa palavra aqui fosse somente no sentido físico, material, relacionado a alguma calamidade, alguma tragédia, nós teríamos algumas dificuldades. Porque a gente iria ver que o Senhor não cumpriu isso na vida dos seus servos. Porque a gente vê que Estevão sofreu, Pedro sofreu, o próprio Cristo sofreu, a gente vê que nosso amado irmão que partiu também sofreu, o pastor Moisés. Então, como que fica isso?
Se o Senhor fala aqui que guarda de todo mal, então como que fica isso? Se esse mal foi interpretado somente como um mal físico, como uma calamidade física, material. A palavra mal, usada nesse texto, ela está relacionada àquilo que é moralmente mal ou errado. E é a mesma palavra usada em textos como Gênesis 6:5 e Jó 1:1. Gênesis 6:5 diz assim: Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. É a mesma palavra. Jó 1:1 diz assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Então, o mal aqui é no sentido de algo errado, algo pecaminoso. Então, a compreensão dessa palavra é algo muito importante, porque a partir disso, nós entendemos que o Senhor é o maior interessado em nos livrar da malignidade do pecado. Nós vemos, a partir desses textos, que essa palavra ela é usada, ela é sinônimo daquilo que é perverso, daquilo que é destrutivo, daquilo que é pecaminoso. E então nós compreendemos que o Senhor está comprometido a nos preservar de tudo aquilo que pode nos levar à maior ruína de todas, que é ficar sem Deus, que é ficar sem a sua misericórdia, que é ficar sem a sua graça. O Senhor, irmãos, Ele está comprometido em nos guardar daquilo que pode nos levar às chamas eternas, ao inferno. Sem dúvidas nenhuma, seria uma grande dádiva, uma grande bênção da parte de Deus, em nos livrar de toda tragédia ou calamidade nesse mundo. E em muitos momentos, Ele faz isso. Só que no lugar de nos livrar das calamidades materiais desse mundo, Ele nos livra de algo muito pior. Ele nos livra do vazio de uma vida sem Ele. Ele nos livra da desgraça de sermos separados do seu amor. Ele nos livra da tragédia de sermos dominados pelo pecado e escravos de Satanás. Então o Senhor, Ele nos livra de algo muito pior do que algum tipo de calamidade física ou material. Ele nos livra de uma vida, do vazio de uma vida sem Ele. Ele nos livra do maior mal de todos. No verso 8, nós vemos que a extensão dessa proteção é por toda a viagem dos peregrinos. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Irmãos, nós, como peregrinos que somos, nós caminhamos com um propósito e para um destino, para Nova Jerusalém. E nós podemos ter confiança de que o Senhor cuidará de nós em todo o tempo, de que o Senhor nos levará seguros até o fim, até que nós cheguemos lá. Isso nos faz lembrar das palavras de Jesus, em João 10, 27 e 28. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Amados irmãos, se nós somos preservados do maior mal de todos, da maior desgraça de todas, é importante que nós lembremos por meio de quem nós somos agraciados com tal coisa, que é por meio de Jesus Cristo. Ele é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. É Ele que promete e garante a vida eterna. Que segurança, irmãos, que gozo, que alegria, que paz é saber que nós temos um supremo protetor, aquele que é o guarda de Israel, aquele que tem uma aliança com a sua igreja, e por isso nos levará seguros à nossa morada eterna. É por meio de Cristo que nós temos essa convicção, essa certeza. Ele é o bom pastor, é Ele que preserva, é Ele que leva seguro as suas ovelhas. Esse salmo aqui, ele é antes de tudo sobre Cristo, como um bom pastor, como aquele que vai nos levar seguro à nossa morada eterna, ao nosso destino final. É Ele que nos garante essas bênçãos,
essa convicção, essa certeza, é por meio do seu sangue, é por meio da obra perfeita de Cristo, que nós podemos então ter paz, ter alegria, ter esperança. Que coisa maravilhosa, irmãos, saber que nosso supremo pastor, o bom pastor, nos garante a vida eterna e vai nos levar seguro, nos preservará até o final. Até o final. Em todo lugar, em todo tempo, em todas as situações, Ele nos levará até o nosso destino final. Ele nos manterá, Ele nos preservará. Mesmo que venham as calamidades materiais e tudo, é o Senhor. Ele vai nos manter até o fim para os seus propósitos. Mediante isso, irmãos, eu quero concluir fazendo algumas aplicações. Nós vimos que a fonte do nosso verdadeiro socorro é o Senhor. Nós vimos que o Senhor está conosco em todos os lugares, Ele nos guarda. O Senhor está conosco em todas as situações e em todo o tempo. Mediante isso, irmãos, nós devemos lembrar, primeiramente, onde deve estar a verdadeira fonte da nossa confiança. Lembrar onde deve estar a verdadeira fonte da nossa confiança. Em muitos momentos, irmãos, quando as circunstâncias são boas, quando tudo está indo legal, que o seu negócio está bom, que você foi promovido no seu trabalho, e você está ganhando muito dinheiro, e está tudo legal, nós temos a tendência de colocar a nossa confiança, a nossa esperança naquilo que possuímos. Talvez você tenha uma melhor condição agora, e então você pode colocar câmeras na sua casa, você pode comprar um veículo mais seguro, você pode pagar uma segurança armada, e muitas coisas que são até boas, mas não é disso, não é nisso que você coloca a sua plena confiança. Não é nisso, mas em Deus. As coisas desse mundo, os meios desse mundo, eles podem ajudar, são bênçãos de Deus para nós, mas eles são limitados. Eles são limitados. Somente Deus pode oferecer segurança plena, conforto verdadeiro, esperança verdadeira. É em Deus. Não é em algum bem material, não é em nada disso. Não é em outra pessoa, mas o Senhor, somente Ele e nele nós devemos depositar a nossa confiança. Quando nós depositamos a nossa confiança fora de Deus, o resultado vai ser frustração. Porque você vai ver que aquilo a qual você depositou a sua confiança não é capaz de cumprir o que prometeu. Não é capaz. Somente Deus pode dar esperança, segurança verdadeira. A segunda coisa, irmãos, é a seguinte: nós devemos pregar ao nosso próprio coração. Pregar ao nosso próprio coração. Você pode ter chegado aqui hoje angustiado, abatido e com muitas dúvidas. E o Salmos 121 é para você. As circunstâncias da vida podem não estar tão boas, e talvez você tenha alguns grandes desafios pela frente. E assim como o peregrino que passou a pregar para si mesmo a respeito do cuidado de Deus, nós precisamos fazer o mesmo. Em certas circunstâncias, em alguns momentos difíceis, nós tendemos a somente ouvir a voz do momento. Nós tendemos a somente ouvir a voz da desconfiança, da incredulidade. Tendemos a olhar demais para as circunstâncias e não olhar para o nosso Deus. Nós deixamos que a dúvida sussurre em nossos ouvidos e nós não fazemos nada. Nós devemos pregar, irmãos, trazer à memória a palavra de Deus, pregar ao nosso coração, lembrar dessas verdades. É algo necessário. Nós não devemos deixar a dúvida falar, mas relembrar, trazer à memória as promessas de Deus, a palavra de Deus. Nós devemos pregar ao nosso próprio coração, pregar a palavra de Deus. É algo muito importante, irmãos, muito importante. Trazer à memória as promessas de Deus e pregá-las ao nosso próprio coração. Lembrar que mesmo que aconteça alguma coisa aqui nesse mundo, o Senhor está comprometido em nos levar ao nosso destino final em segurança. Nós chegaremos até lá,
porque é Cristo quem garante, é Cristo quem nos preserva. A terceira aplicação é que nós devemos descansar seguros no Senhor. O nosso Deus, Ele nunca dorme, está sempre atento ao nosso clamor. Ele é o guarda do seu povo. Que grande conforto é, irmãos, termos alguém a quem pedir socorro. A quem pedir socorro. Diferentemente das coisas materiais, de ídolos, de falsos deuses, que não são capazes de nos ouvir no momento da aflição, o nosso Deus está conosco e promete nos preservar quando passarmos por momentos sombrios de nossas vidas. Também, irmãos, devemos meditar acerca do grande poder do Senhor. Lembrar de quem o Senhor é, lembrar do seu poder, lembrar dos seus grandes feitos. O Senhor é aquele que criou e é aquele que mantém o céu e a terra. Se Ele tem poder para fazer coisas grandiosas como essas, é porque nada é difícil para Ele. O mesmo Deus que criou o mundo, certamente pode criar em nosso coração a fé, a esperança e a segurança em sua providência. Ele pode, irmãos, Ele pode. Por fim, nós devemos compreender a natureza dos cuidados divinos. Compreender a natureza dos cuidados divinos. O Senhor, irmãos, Ele nos promete a sua segurança durante a nossa peregrinação rumo ao nosso destino final. Porém, como eu falei, por mais que essa sua proteção, em muitos momentos, seja manifestada por meio de livramentos, de aflições físicas, essa proteção, ela é sobretudo manifestada por meio do livramento do mal maior para o ser humano, que é o pecado e seus efeitos. Aqui nós temos a convicção de que o nosso Deus vai nos preservar em fé até o fim, para que então a gente venha desfrutar daquilo que Ele preparou para os seus servos. Por mais que Ele nos livre de angústias, de aflições, em muitos momentos, o que Ele está mais preocupado é em nos levar seguros até o propósito final, até aquilo que Ele preparou desde a fundação do mundo. A promessa aqui não é ficar livre de qualquer dor, até porque o próprio Cristo nos advertiu que no mundo nós passaríamos por aflições. Mas a promessa é que mesmo mediante as dificuldades, o Senhor estará conosco. O Senhor vai nos guiar, vai nos guardar em paz, até chegarmos ao nosso destino. Em Cristo, irmãos, nós temos essa segurança. É por meio do seu sacrifício, por meio da sua ressurreição, que nós temos a certeza de que aquele que fez por nós o maior dos milagres é o mesmo que nos guarda, para que um dia nós desfrutemos do que Ele conquistou para o seu povo. Que bênção, irmãos. Que nós hoje venhamos a encher o nosso coração dessas verdades, lembrar que o Senhor é o nosso refúgio, o nosso consolo, o nosso socorro, de que na nossa peregrinação, na nossa viagem rumo a Jerusalém Celestial, Ele está conosco, em todos os lugares, em todas as situações, em todo o tempo. Que assim nós venhamos a confiar e bendizer ao nosso Deus por isso. Vamos orar, irmãos, nesse momento. Santo Deus, nós te damos graças pelo privilégio de refletir na Tua Palavra, de trazer à memória verdades eternas tão importantes para a nossa caminhada, Senhor. Obrigado. Obrigado porque é o Senhor quem cuida de nós. Obrigado porque o Senhor vai nos preservar até o fim. Que vamos chegar seguros até o nosso destino final. Porque quem nos garante isso é Cristo, o bom pastor. E por isso nós temos segurança, nós temos esperança. Que alegria, Senhor, por essas verdades. Obrigado pelo privilégio que é cultuar o Senhor e meditar na Tua Palavra, Deus. Nos perdoe pelas vezes em que fomos incrédulos, pelas vezes em que nós deixamos as circunstâncias falar mais alto. Nos ajude, Senhor, para que o nosso coração esteja firmado em Ti. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém.